controle de estoque. Fatores que influenciam como a gente faz um cálculo básico e como é que a gente trata aí um gráfico de Gantt, aí um demonstrativo da capacidade produtiva, né? Em função de como deve acontecer cada um dos pontos de produção. Então a gente começa essa explicação inicial. Existem dois grandes grupos que a gente trata como um modelo de controle desses estoques. Na realidade, existem três grandes grupos. Esses que a gente vai falar. E um terceiro grande grupo, que é justamente o Kanban, né? É o sistema japonês de reposição de estoque. Então, do mesmo jeito que eu tenho um Kanban de produção, do mesmo jeito que eu tenho o disparo de pedidos para situações anteriores, né? Supermercados, ou seja, processos anteriores, o meu pedido cai lá na montagem. A montagem usa as peças. Opa, e quem produz começa a repor as peças daquele supermercado intermediário com a geração de cartões Kanbans e transferência de cartões Kanbans, com lotes mínimos, reduzidos, Kanban de disparo, enfim. Nós temos uma série de tratamentos. Da mesma forma que nós temos esse tratamento interno com os Kanbans, nós também temos um Kanban de fornecimento, né? Um Kanban de fornecedor, aquele com quem a gente dispara o pedido para que o fornecedor possa dar andamento ao seu processo e garantir que me entrega na data em que eu preciso, certo? Bom, o primeiro grupo são os que determinam o momento da emissão das ordens de recepção, né? Quando que eu vou disparar, quando é que eu vou emitir essa ordem em função de lead time, em função de tempo de reposição, né, do tempo necessário para a produção e reposição desse material. E esse tratamento também pode ser subdividido em duas formas. O controle por ponto de pedido, né, o famoso dente de serra, e o de reposições periódicas. E a gente vai ver cada um deles. Mas o segundo grande grupo é aquele que o próprio MRP, em sua evolução, né, para o MRP2, já busca fazer a determinação. Então, são aqueles que buscam diretamente emitir as ordens de reposição. Eles mesmos fazem essa emissão das ordens por controlarem a capacidade da empresa, por controlar os equipamentos, por controlar a disponibilidade de horas de mão de obra e assim por diante. Então, como ele tem essa informação, como ele trata, aí sim, a gente já tratando mais nesses modelos baseados na lógica do MRP, né, conhecido como cálculo de necessidade material. Ó, o controle por ponto de pedido. Esse é o famoso dente de serra. O que nós temos aqui? Como é que vocês conseguem visualizar? Bom, eu fiz uma compra. Olha, eu tenho uma quantidade, que é a quantidade máxima que eu posso ter em estoque lá. Ao longo do tempo, ó, vai passando o tempo, o meu estoque vai reduzindo. Aí ele vai atingir um determinado patamar, que é o que eu chamo de ponto de pedido. O que é esse ponto de pedido? É a hora em que eu tenho estoque suficiente para atender até que chegue o próximo lote, para que chegue a próxima quantidade de peças. Então, aqui nesse ponto, eu disparo o pedido. O pedido tem um tempo para ser processado e para ser fornecido. Aqui representado, né? Então, eu continuo o consumo, meu estoque continua descendo. E lá já estão processando o pedido, lá embaixo. Bom, fechou esse tempo, o fornecedor vem aqui e me entrega. Então, nesse ponto onde eu estava com uma quantidade mínima, eu recebi o fornecimento. Então, meu estoque, subiu de novo e foi aos patamares mais altos, né? A minha quantidade máxima. Aí eu continuo, aí eu vou consumir de novo. Estou consumindo. Aí eu atinjo um ponto, determinado ponto, que é o meu ponto de pedido. Eu abro uma ordem de reposição de novo. É um tempo que eu tenho aqui para produzir, para poder entregar esse material. Continuo consumindo, o cliente me entrega o material, né, o fornecedor me entrega o material, e eu atinjo níveis de quantidade máxima no meu estoque. E assim por diante. Então vai sempre assim. Sempre que eu atinjo um determinado ponto, eu disparo o gatilho. No Kanban, como eu falei para vocês, também tem a mesma situação, é a mesma mecânica. Só que isso não é feito por ordens, não é o sistema que controla isso. É fisicamente
o supermercado, onde atinge determinado ponto, aquele cartão é colocado no quadro e gera necessidade de fabricação, e assim a gente continua, tá? Vocês viram que eu não deixo isso aqui atingir o ponto zero? Por quê? Porque eu tenho que ter um nível de segurança, eu tenho que ter um lote de segurança, eu tenho que ter um estoque de segurança, que é essa quantidade aqui, ó. Certo? É a distância do zero até a quantidade mínima, que significa o meu estoque de segurança. Então, caso o fornecedor se atrase, caso caia a barreira na estrada, é aquele trajeto que você levava aí 2 horas para fazer, você agora passa a levar 12 horas para fazer. Dependendo da situação, tua produção, o que vai acontecer? Vai parar a produção, porque não tem matéria-prima. Então você tem que ter um estoque regulador, um estoque de segurança, para garantir que qualquer caso que tenha aí de pane no transporte, qualquer caso que tenha de pane na quebra de uma máquina dele, parar 2, 3, 4 horas e levar mais tempo para fazer, você tenha essa quantidade garantida dentro do processo. Agora, qual que é o estoque de segurança? A gente tem que tomar cuidado, né? Eu chamo isso daí de fator alfa, né? Que é um coeficiente de segurança que a gente deve usar dentro do processo, depois de estudá-lo muito, depois de conhecer historicamente quais são os problemas que acontecem, aí a gente desenha, né? A gente quantifica o estoque de segurança, a gente vai ver aqui alguma coisa sobre isso. Em termos de formulação para atingir algo parecido a isso. Mas vocês conseguiram catar a ideia? Então, atingir um determinado patamar, pum, gera uma ordem de compra ou uma ordem de produção, né? Depende de onde vem essa reposição para você. Aí você continua consumindo. Aí chega o material, você tem o estoque de novo recolocado. Mas você não consumiu até zerar o estoque, você consumiu até uma quantidade de segurança apresentada, certo? Entendendo essa sistemática, essa temática, fica fácil de entender a fórmula agora. Então eu tenho lá uma demanda por unidade de tempo, eu tenho tempo de ressuprimento, né, aquele lead time de produção, ou lead time para que o fornecedor te entregue, né, tempo total do pedido até a chegada do material, mais um estoque de segurança, mais uma quantidade de segurança. Se eu tirar essa quantidade de segurança, o que acontece? Digamos que eu elimine isso daqui. Eu faço só a demanda vezes o tempo. Então o meu ponto, ou seja, se cada lote o meu cliente leva 2 semanas para entregar, então o meu ponto de pedido vai ser, quando tiver faltando 2 semanas para acabar o estoque, eu faço o pedido. Puxa vida, daí houve um consumo maior na minha empresa, né? Eu acabei tendo uma melhoria na produtividade, eu consegui que fizesse hora extra lá e supriram uma necessidade de demanda que eu estava tendo maior do que a normal. Eu tenho que considerar sempre esse estoque de segurança, essa quantidade de peças mínimas, a quantidade reguladora que a gente costuma dizer. Então, sempre que eu tenho um fator multiplicação e eu multiplico as unidades, eu tenho a unidade que resta. Eu só posso somar alhos com alhos e não alhos com bugalhos, né? Então aquele PP me dá uma quantidade, me dá um fechamento de em que ponto eu vou ter que fazer a solicitação do pedido, em que ponto eu vou ter que disparar a ordem de compra ou a ordem de produção para fazer o ressuprimento do meu estoque. Tranquilo?